Sextou, galera! Gazeta Esportiva está aqui para começar mais uma sensacional semana do seu ladinho, ao som de Lady Gaga, que parou o Rio de Janeiro. Olha a dupla de ataque que está aqui comigo, o tetracampeão Miller e o nosso grande jornalista, comentarista mais animado do Brasil, Alex Miller. Turminha, hoje nós trazemos para vocês a repercussão dos jogos do final de semana que teve virada, teve vitória, tem novo time na ponta da tabela. José Paes vai falar sobre a volta do Palmeiras a essa liderança do Brasileirão. Ele tá lá agasalhado, José Paes. Tem ainda o Coringão vencendo em campo, fervendo nos bastidores. A gente traz ainda para você a situação difícil do Santos. Pois é, e a sequência de empates do São Paulo. O que está acontecendo com o seu tricolor, Miller? Turma, se prepara, se segura na poltrona, que a gente está só começando e a gente vai ferver hoje aqui, depois das dicas. E o Santos afundou na zona de rebaixamento do Brasileirão, minha gente. Mais uma derrota. Mas calma, né? A equipe técnica tá só chegando, tá se ambientando. E dessa vez quem derrubou o peixe foi o Grêmio. Dá uma olhada. O Santos visitou o Grêmio tentando afastar a má fase, mas olha, o mar não tá pra peixe não. O Peixão começou na pressão com esse belo chute do David Washington. E o Soteldo, carregando e rolando para trás, deu espaço para esse chute perigoso do João Schmidt. O segundo tempo foi truncado, com chances para ambos os lados, mas sem muito perigo. Quem marcou mesmo foi o Grêmio. O Christian Oliveira aproveitou a bola espirrada e mandou pro fundo das redes, 1-0 tricolor. O Santos teve uma última chance de empatar com o Zé Ivaldo, por muito pouco. E não deu não, ficou por isso mesmo. Final, Grêmio 1, Santos 0. Temos que parar de tomar gol e temos que melhorar a nossa precisão na finalização. Criar situações, criar conexões, ainda não chegamos nas conexões ofensivas. Hoje a gente não deu muita chance para o Grêmio. Eu acho que o Grêmio teve 8, 6 chances, aí teve 3 só no gol. Né? Não é comum o Grêmio em casa produzir tão pouco. Claro que também vem impressionado como a gente, mas a gente soube se defender bem, tomamos um gol de infelicidade e vamos trabalhar. E tem muito trabalho a ser feito, né, Alex Miller? Se tem. O Kleber Xavier tem uma missão dificílima no seu primeiro trabalho como técnico efetivo. Por mais conhecimento que ele tenha adquirido ao longo de 24 anos ao lado do Tite, hein? Mas ele agora é carreira solo. Tá certo que tem ao seu lado a comissão que era do Tite, inclusive o filho dele, o Matheus Bach, né? Agora, o Santos é muito limitado, isso não é segredo para ninguém. Desde o Paulistão, a gente já via muitas dificuldades para o time do Santos, que só melhorou quando o Neymar começou a jogar. Depois que ele se machucou, automaticamente a qualidade da equipe caiu, o Santos foi eliminado, começou o Brasileirão sem o Neymar e onde o Santos está? Na zona do rebaixamento. É o vice-lanterna isolado do Campeonato Brasileiro. E isso preocupa, porque se depender do Neymar para se salvar, olha, a água já está no queixo. As declarações do treinador do Santos não condiz com a praticidade do time, né? Porque ele disse que o Grêmio criou pouco, só que o Grêmio criou uma chance e fez o gol da vitória. Só que o Santos não criou nada. Nada. Né? Então eu acho que a situação é preocupante porque o time, como você disse, é limitado. Mesmo com o Neymar, terá dificuldade para poder sair da zona de rebaixamento. E outra coisa, eu fico pensando o seguinte, o Kleber é um estreante como treinador, né? Então, na situação do Santos, a Michele, deveria ter pensado em um treinador mais experiente, né? Mais rodado, pela circunstância do time, né? Então,
também você tem que, a gente tem que avaliar isso, né? O Santos está num time limitado, uma situação ruim, e o treinador é estreante. Uma coisa é ser auxiliar. Lembra do Domenech no Flamengo? Sim. Foi 500 anos auxiliar do pela Guardiola. Pela parte profissional dele, né? Exatamente. Pode já começar... Eu tô te falando, ele tá começando, a princípio, mal. Até porque ele não consegue fazer o time jogar, o time não cria nada. Ontem só o Grêmio criou e fez um gol que resultou na vitória. Então acho que isso também preocupa, né? A inexperiência do treinador, porque é um estreante em Série A como treinador. E 10 segundos, Michele. O Santos escapou de uma goleada, porque teve um pênalti claríssimo que o árbitro não deu. Exatamente. E o Luan Pérez deveria ter sido expulso numa outra jogada que o VAR não chamou. O Bruno Arleu de Araújo foi péssimo mais uma vez e o Marcelo de Lima Henrique, afastado na primeira rodada, ainda não voltou. E outra coisa, gente, para acabar mesmo, o Santos empatou com o CRB na Vila. CRB, bom, pelo amor de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, mesmo ele sendo um estreante, eu aposto no Kleber Xavier. Eu torço muito. Eu não aposto, eu torço, exatamente. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza que ele vai dar um jeito no Santos. Aguardemos. Eu tenho certeza, hein? Do meu feeling diz isso, tá? Vamos ver. Claro que não é para ser campeão, mas é para sair dessa situação. A gente segue falando do Santos, agora ao vivo com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. A preocupação está aumentando no Peixe? Tá aumentando muito, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Santos é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. A situação é muito complicada mesmo nesse início de temporada. É o pior início de Brasileirão do Santos da era dos pontos corridos. O Santos nunca iniciou com resultados tão ruins no Campeonato Brasileiro. Só que o Kleber Xavier, que só comandou o time em 2 jogos, discorda completamente de vocês aí da bancada. Ele entende que o time mostrou alguma coisa e merecia até um resultado melhor lá no Sul. Dá uma olhada nos principais trechos do novo técnico do Santos na coletiva que ele deu lá no estádio do Grêmio, Mi. O resultado mais justo seria o empate, mas não há justiça no futebol, né? A gente não aproveitou os momentos que a gente chegou ao gol do Grêmio, não fomos efetivos, como eu disse antes, e não conseguimos. Hoje eu saio com a frustração, a gente foi superior ao Grêmio no primeiro tempo, podia ter definido o jogo, acabou não definindo, né? Então medo não é uma palavra não, cara. Eu conversei com os atletas agora no vestiário, rapidamente, né? No retorno a São Paulo e a Santos na terça-feira a gente continua o trabalho. Temos que partir daí, né? Temos que partir desse bom primeiro tempo, temos que partir de detalhes para que a gente possa melhorar, né? E trabalhar direto, pensar direto no próximo jogo, que é o Ceará. Eu não consigo pensar lá no futuro, eu consigo pensar no presente. O resultado não foi bom? Concordo plenamente. O resultado machuca. Não é o que a gente queria? Não é. Mas a gente teve coisas boas no jogo e a gente tem que continuar a partir daí. Bom, e a grande esperança do Kleber para virar essa chave no Santos é essa semana livre de jogos, né? O Santos agora vai ficar a semana inteira só treinando, recuperando seus jogadores. Então ele está botando fé de que vai ter os jogadores mais frescos, recuperados do departamento médico, vai conseguir colocar ali no treinamento as ideias dele, né? Na cabeça dos jogadores do Santos. É nisso que o Kleber Xavier aposta para mudar a chave e fazer o Santos de fato reagir, porque como eu disse, o Santos está vivendo o pior início de Brasileirão da história do clube. Então, todo mundo lá com muito medo de um novo rebaixamento. Já pensou 2 seguidos em 3 anos? Pelo amor de Deus, a baixada iria abaixo. Outras situações fora de campo, Michele, que eu queria passar para vocês. Lembra que eu comentei que o Santos fez uma rescisão unilateral com o Pedro Caixinha para poder anunciar e registrar o Kleber Xavier? Pois bem, isso aí, como não podia ser diferente, gerou uma ação judicial. O Pedro Caixinha entrou com uma ação para cobrar 15 milhões de reais, aí um pouco mais de 2 milhões de euros do Santos, e ele quer esse pagamento à vista. Problemaço para o Santos, porque isso aí está em contrato, o Santos quer fazer um parcelamento e o Pedro Caixinha está dizendo não, está pedindo à vista. E se ele não topar, como é que resolve? Muito provavelmente o Santos vai acabar perdendo essa daí, vai ter que dar um jeito de convencer o Caixinha do contrário. Tá certo, Michele? É isso por hoje. Situação do Santos bastante complicada no Brasileirão. E já não sei não se é muito cedo para a gente falar desse medo de rebaixamento, hein? Pergunta pro Salazar, qual que é os próximos 3 jogos do Santos? Salazar, você sabe quais são os 3 próximos jogos do Santos? Vou ter que dar uma colada na tabela. O próximo é o Ceará, isso eu tenho certeza.
Ceará. Um dos melhores, né? É o Ceará na Vila, o Corinthians fora Boa campanha do Ceará. e o Vitória fora. O Ceará Então, tá assim, é parada dura com o Ceará. já é quatro, Corinthians e o outro. Corinthians e Vitória fora e depois Ceará em o casa? Ceará em casa, Corinthians e Vitória fora Ceará em casa na Vila. e Botafogo na Vila. Bom, tudo difícil. Poxa, o Ceará difícil. tá numa campanha excelente até agora. Nossa Senhora. Bom, o Palmeiras venceu ontem o Vasco, assumiu a liderança do Brasileirão. Para a festa do Verdão ficar completa, o gol da partida foi marcado por quem? O Tigrinho. Vitor Roque. Bora assistir. Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha com direito a um primeiro tempo equilibrado. Ambos os times criaram oportunidades e buscaram o gol na primeira etapa. Mas destaque para esse lance. Após cobrança de falta do Vasco, o Everton saiu errado, João Vitor aproveitou a sobra, bateu de cobertura e quando parecia que a bola ia entrar, o Diay fez um milagre e salvou o Verdão tirando a bola de bicicleta. Olha só isso! Já na segunda etapa, Emiliano Martinez ficou no quase. Mandou uma bomba de primeira que desviou em Matheus Carvalho e mesmo assim o Léo Jardim alcançou o ângulo para defender. Mas aos 15 minutos o Vasco marcou uma bobeira daquelas errando na saída de bola. O Estevão aproveitou a oportunidade, rolou ali pro Vitor Roque que só teve o trabalho mesmo de empurrar e balançar a rede pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Desencantou o Vitor Roque, 1-0. O Flaco Lopes bem que tentou ampliar o placar quando ficou cara a cara com o goleirão, só que errou a mira e mandou pra fora. E ficou nisso, final de jogo Vasco 0, Palmeiras 1. Olha, eu para te ser muito sincero, eu não gosto de dar muita moral à nossa equipa. Como eu te disse, em minha casa é igual. Se calhar podia ser mais, elogiar mais, mas eu sei que às vezes os elogios, já falei nisso, nos massagem o ego, né? Vamos perder, vamos ganhar, mas é importante chegar àqueles últimos 10 metros, que são os últimos 10 jogos, estar ali na disputa. Se conseguirmos fazer isso, vamos disputar até ao fim como fizemos nos últimos anos. Feliz com o resultado do Palmeiras? Tá bom pra você ou você queria mais? Michele, como torcedor feliz, mas como jornalista, a gente tem que analisar o jogo, né, e falar que o Palmeiras fez o suficiente para ganhar do Vasco, que além de ser um time ruim, estava sem dois de seus principais jogadores, o Verratti e o Coutinho. Então, eles foram poupados, então o Vasco entrou já meio que como um risco calculado, sabendo que era um jogo daqueles para descartar no campeonato. E entrando assim, o Vasco até impôs uma dificuldade maior do que eu imaginava para o Palmeiras. Sobretudo no primeiro tempo, o Vasco atacou bastante, tentou, claro que sem aquela qualidade, sem aquela organização, mas muitas vezes tentou incomodar o Palmeiras. Teve vários escanteios, inclusive no primeiro tempo, chuveirinho, então de um jeito ou de outro, o Vasco tentou encarar o Palmeiras. No entanto, não é segredo para ninguém, o Palmeiras é muito melhor do que o Vasco e naturalmente construiu a vitória por 1-0. Teve um lance no primeiro tempo que o Bruno Fux perdeu de cabeça, o Richard Rios atrapalhou um pouquinho o Bruno, um atrapalhou o outro atrapalhou um, e era um gol incrível. E no segundo tempo o Flaco Lopes, cara a cara, conseguiu chutar para fora, desperdiçando o gol. Teve esse chute bonito aí também do Emiliano, que o goleiro foi buscar no ângulo. Então o Palmeiras naturalmente poderia até ter vencido com um pouquinho mais de tranquilidade no placar, uns 2-0, né? Mas esse gol aí já foi o suficiente e mais importante ainda, gol do camisa 9 que o torcedor tanto esperou. O Vitor Roque, depois de 11 jogos sem marcar, enfim, balançou a rede do adversário fazendo o gol da vitória, o que tem um valor ainda maior para o jogador quando faz esse tipo de gol. Quando está 3-4-0 ele faz o quinto, né, é um gol legal, tudo, mas quando faz o gol da vitória tem um significado mais especial ainda. E esse gol, Flaco Lopes, você não pode perder, pelo amor de Deus. E aí, Milena?
Olha, Michele, a vitória do Palmeiras foi uma vitória merecida. Já sabíamos que o Palmeiras poderia vencer até por mais gols, pelas chances que criou. O time do Vasco vai lutar para não cair de novo, né? É um time muito limitado, né? Mas uma nota negativa sobre o Vasco, Michele, que eu queria dizer é o seguinte: o clube, né, vendeu o jogo para Brasília. Então, quer dizer, o clube priorizou o cofre. Ou seja, é assim, guardadas as proporções, enche o cofre, mas o campo está vazio de qualidade, de competência, porque o time vai lutar para não cair. Então, acho que se o Pedrinho tivesse deixado o jogo em São Januário, poderia ter tido um resultado melhor. Uma vitória, talvez? Claro, dentro da sua casa, diante da sua torcida. Vendeu por quanto, hein? 2 milhões. O que foi noticiado, tá? Quer dizer, eu venderia. Eu queria 2 milhões pra mim. Então, mas se cai pra Série B... A realidade de um clube, né? Se cai pra Série B... Pra mim. Se cai pra Série B, a receita da televisão cai 70%. Lógico. Isso não condiz com um clube do tamanho do Vasco. 2 milhões é pouco. Ainda mais na sétima rodada. Pra gente é muito, mas... Sétima rodada, sétima rodada. Não dá, né, Vasco? Você é grande. Você tem prioridade errada. Prioridade errada. É isso. Bom, nosso amigo Pedrinho, que tá comandando lá, acho que pisou na bola nessa aí. Muito bem, José Paz, tá chegando pra conversa. Gente, achei o apito, hein? Eu achei o apito. Agora me segurem, não vou perder o apito, não. Boa noite, Zé. Traíra. A torcida do Palmeiras está aliviada com o fim do jejum do Vitor Roque. Sai um peso das costas, ou se sai. E eu tô curiosa para saber o que o Abel e o próprio jogador falaram, né, sobre o gol. É isso, Mi, é o Tigrinho, o Vitor Roque. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Depois de mais de 900 minutos, enfim, Vitor Roque marcou o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras gastando muito dinheiro para contratar esse jogador, né, junto ao Barcelona, gastando mais de 25 milhões de euros para contar com esse jogador. Ele chegou, demorou um pouquinho, mas enfim, marcou o primeiro gol dele com a camisa do Verdão. Então vamos escutar aí Abel Ferreira falando exatamente sobre esse primeiro gol do Vitor Roque aqui no Verdão. Fala, Abel. O clube acredita nele muito. Foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse: Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto. Ajudamos, educamos, ensinamos. Como foi com o GI, vocês estão a ver o GI, mas é fácil, é preciso ter paciência. Se eu faço o que uma boa parte da torcida manda, nós todas as semanas temos que mandar 20 jogadores embora, e às vezes o treinador também, e ir buscar outros treinadores. Não, calma, paciência, que é coisa que hoje em dia nós não temos muito. Quando falo nós, não temos muito, mas nós aqui no Palmeiras temos essa paciência, mas é sempre muito bom porque dá acima de tudo confiança. Quando você trabalha, treina, prepara-se e o golo não vem, pode criar uma ansiedade extra neste miúdo. O resto está tudo lá, vai aparecer no tempo de Deus, no tempo certo, continua com um processo certinho. E, portanto, ficamos felizes por ele, ficamos mais felizes ainda porque ajudou o Palmeiras. Tá aí a palavra do Abel, então, aqui no programa de hoje. Olha só, essa vitória do Palmeiras foi muito importante. O Palmeiras com uma sequência aí como visitante impressionante. Já são 18 jogos sem perder do Verdão. Fora de casa, 14 vitórias, 4 empates. E a gente vai escutar, claro, a palavra aqui do Vitor Roque no programa de hoje. O Palmeiras se reapresentou hoje, ele conversou com a TV oficial do Palmeiras. E agora a gente escuta um trechinho aí do aliviado Vitor Roque, depois de marcar o primeiro dele com a camisa do Verdão. Pode rodar. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar vestindo essa camisa maravilhosa e muito importante. E o sentimento é de alívio e de muita felicidade. Desde a minha estreia tenho buscado esse gol e graças a Deus pude marcar ontem. Graças a meus companheiros também, ao Palmeiras, a todo o staff que me ajudou bastante, ao professor Abel. Então estou muito feliz e realizado com esse gol. Então a palavra do aliviado Vitor Roque aqui no Gazeta Esportiva. Vou pedir para o Márcio Luiz Gabriel mostrar para vocês tudo tranquilo aqui na Avenida Marquês de São Vicente, bem em frente à Academia de Futebol, número 2650. Ainda há pouco sinal de trânsito, deu um bug aqui, não estava funcionando, agora já está funcionando. Tudo funcionando aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Tem jogo importante agora nesse meio de semana lá no Paraguai contra o Cerro Porteño. Mais um jogo de Conmebol Libertadores. Se o Palmeiras vencer, estará classificado com 2 rodadas
rodadas para o fim da primeira fase, classificado para as oitavas de final. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais desse Palmeiras, que olha, Michele, minha amiga, ninguém segura o Verdão, viu? Ninguém segura o Palmeiras. Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno aqui direto da Barra Funda, viu, Mi? Bom, vamos falar do Palmeiras? Do Palmeiras, não? Vamos falar. Vamos falar do Palmeiras. É do Palmeiras. E aí, Alex, vai viajar na quarta-feira para o Paraguai. Tem jogo importante pela frente. Interessante que o Palmeiras na Libertadores, de novo, consegue fazer uma campanha sensacional na fase de grupos, né? Verdade. É a melhor campanha até agora, de novo, no geral. O único time com 100% de aproveitamento. E se ganhar do Cerro Porteño no Paraguai, já vai garantir a classificação com 2 rodadas de antecedência. Mas vai com o time reserva ou vai com o time titular, de verdade? Time titular, porque Libertadores é importante também, né? Então não pode brincar com Libertadores, não pode brincar com nada. O Palmeiras, a vantagem do Palmeiras é que o Abel construiu isso desde o começo do ano e que muita gente criticou, inclusive eu muitas vezes critiquei também, porque dava aflição de ver um time capengando em campo, mas tudo tinha um porquê. E a gente também está aqui para analisar as coisas e por que não mudar de ideia, de opinião, quando nós constatamos que algo melhorou com o caminhar das coisas. E o Abel explicou muito bem isso. Ele fez aqueles revezamentos meio malucos no começo do ano, justamente para preparar o time, para identificar as variações que ele poderia fazer quando todos estivessem já inteiros. E hoje a gente está vendo isso. Sai um, entra outro, e o Palmeiras não está sentindo muito. Toda hora está trocando jogador, e taticamente é a mesma qualidade, é o mesmo tipo de jogo. Sai o Vitor Roque, entra o Flaco Lopes, o time ganha. Sai o Veiga, entra o Maurício, o time ganha. O Evangelista joga, o Rios não joga, não acontece nada. O Giai agora... É o time, o tipo de jogo, o tipo de O Giai era muito criticado no começo do ano, agora virou o Djalma Santos, né? O Djalma Santos. Então, é um negócio que o Abel tem todos os méritos de reformular radicalmente o elenco e ao mesmo tempo tendo qualidade e resultado. É isso, Miller? É bem verdade que a primeira fase da Libertadores é mais fácil. Haja vista que o São Paulo é líder da sua chave. Então, depois dessa fase classificatória, aí sim, o tal do mata-mata, o Palmeiras, São Paulo, enfim, os times brasileiros, eles vão enfrentar times com mais qualidade. Aí sim viram uma outra Libertadores. Sim. Essa fase classificatória geralmente pega times muito ruins, né? O São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, pegam times que... Só um detalhe, Xará, o Palmeiras ganhou na altitude contra o Bolívar, lá na Bolívia, coisa que pouca gente consegue. Sim, é uma exceção por conta da altitude, mas assim, geralmente os adversários de fase classificatória são fracos. O noticiário do Corinthians está fervendo. Dentro de campo, o Timão venceu o Inter em um jogo recheado de polêmica. Mas põe polêmica nisso, né? Do lado de fora, a política alvinegra também continua agitada e o Alexandre Silvestre reuniu todo esse assunto num único boletim para você. Pode rodar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui no Corinthians as coisas continuam quentes fora de campo. Augusto Melo, num encontro com jornalistas pela manhã, um encontro que levou várias horas na explanação das contas que foram rejeitadas recentemente no Conselho Deliberativo, afirmou ser vítima de um processo agressivo político que visa minar a reputação dele para que o grupo opositor retome o poder aqui no todo-poderoso Timão. O presidente alegou erro do Conselho na reprovação das contas atuais, já que, segundo Augusto Melo, o antecessor do Duílio Monteiro Alves teria deixado para trás uma dívida de cerca de 190 milhões de reais não contabilizados. Melo briga internamente pela reabertura das contas do Duílio de 2023 e garante que, desde que assumiu a presidência, o balanço financeiro é positivo, graças ao maior faturamento da história do clube, com um aumento considerável de receitas e refinanciamento aprovado de dívidas. O presidente garante que não irá aceitar pressões para que renuncie ao cargo, mas ao mesmo tempo sabe que pode sofrer o processo de impeachment. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, em resposta nessa guerra política, já convocou uma entrevista coletiva aberta para a imprensa na quarta-feira pela manhã, no Parque São Jorge.
Dentro das 4 linhas, o time trabalhou hoje no CT Joaquim Grava, visando o jogo decisivo de amanhã contra o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana, jogo na Neoquímica Arena, com a possível volta de Andileri, que foi poupado no final de semana. Dorival Júnior deve escalar uma equipe baseada também na condição física dos jogadores. Sob a batuta do Dorival, já foram 2 jogos e 2 vitórias. Ele estreou fora de casa contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, jogo de ida da 3ª fase, venceu fora de casa e depois venceu o Internacional sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica 4-2 pelo Brasileirão 2025 e que vem agora, portanto, o 3º desafio, a Copa Sul-Americana. Alex, o que a gente estava falando? Corinthians, Dorival Júnior. Antes, eu quero falar uma coisa. A gente vai atualizar aqui o noticiário do Corinthians para vocês comentarem com mais 2 notícias. Um conselheiro do clube protocolou hoje mais um pedido de impeachment contra Augusto Melo, alegando gestão temerária. Esse é o 3º pedido de destituição contra o dirigente. Essa questão do impeachment já vem desde o ano passado. Deixa paciência. Além disso, agora sim, a Gaviões da Fiel anunciou esta tarde que não se opõe mais a reuniões que tenham o impeachment como pauta no clube. Ou seja, a Gaviões da Fiel agora não está mais, digamos, a favor ou com apoio restrito, apoiando Augusto Melo. Não sei por que mudou, mas enfim. O que vocês estão achando? Vamos primeiro falar agora do futebol, né? Se quiserem falar política também. Mas o Dorival Júnior chegou, 2 jogos, 2 vitórias. É sorte, é pé quente ou ele já deu algum jeito no time? Acho que a gente pode pegar um pouquinho de cada coisa, mas é claro que o Dorival conhece de futebol, né? Ele não deu certo na seleção brasileira, mas ele não chegou lá de paraquedas, como se fosse qualquer um que bateu na porta da CBF e perguntou: posso ser técnico do Brasil? Pode, vem. Não, ele tem uma carreira, tem uma história, é um homem experiente, enfim, não deu certo como treinador da seleção brasileira, mas não significa que ele não entenda de futebol. E aí ele chegou ao Corinthians, já vinha observando o time, claro, né? Percebeu, conversou com as pessoas, foi detectando coisas que rapidamente ele poderia mudar, coisas que ele poderia melhorar. E aí também teve uma resposta dos próprios jogadores, porque não adianta nada também o Dorival chegar e querer mudar alguma coisa se os jogadores não corresponderem dentro de campo. Então é um conjunto, né? Tem que ter tem que fazer pelo outro para dar certo um plano, para conquistar um objetivo. Então o Dorival começa bem e essas vitórias, claro, que dão tranquilidade e confiança para que o trabalho possa ser desenvolvido nesse começo com mais tranquilidade. E sobre a política, eu acho, nem vale a pena a gente perder muito tempo sobre isso aí. Deixa acontecer primeiro, depois a gente comenta, porque agora é versão de cada um. Augusto Melo se defende, o Romeu Tuma dá a versão dele, a Gaviões estava com o presidente e não está mais, porque ainda há um processo que está sendo analisado lá dentro do Corinthians, que sempre foi uma bagunça historicamente. E aí, Miller? Sobre o Dorival no Corinthians, vai dar? Já tá dando liga esse casamento? Com certeza, o Dorival, para time assim, ele é muito competente, até porque o seu histórico é bem favorável a ele, né? Chegou, acho que o futebol não tem fórmula especial. O futebol sempre tem aquela palavra-chave chamada confiança. O treinador deu confiança para os jogadores que estavam sem, que não vinham sendo aproveitados pelo Ramon Dias. Simplesmente isso. O Dorival, claro, ele ajeitou o time, como eu disse, ele povoou o meio-campo e conseguiu 2 vitórias aí com competência, com merecimento, até porque quando um time contrata um bom treinador, um treinador de nome, e que ele chega e dá confiança para os jogadores que não vinham jogando, muda totalmente a atmosfera e o futebol do time dentro de campo. Bom, uma declaração que chamou a atenção depois da vitória do Corinthians foi a do zagueiro Vitão do Inter. Presta atenção no que ele falou. Não. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim, bote sabe do c...
pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Bom, tirando a parte dessa porcaria aqui, eu quero saber se vocês concordam com todas as reclamações do Vitão. Cara, a arbitragem foi tão ruim do Paulo Zanovelli, que é um péssimo árbitro, que acho que, assim, teve lance que foi favorável ao Corinthians, teve lance que foi favorável ao Inter, né? Teve um pênalti que muitos reclamam lá em cima do Wesley, que eu achei que não foi, o Xará achou que foi. Os lances, para mim, anulados pelo VAR foram bem anulados. Acho que os 2 gols anulados do Yuri Alberto, para mim, foi falta na origem das jogadas e o VAR teve que corrigir o desastre da arbitragem em campo. Eu acho que isso só faz com que a gente lamente o nível que chegou a arbitragem no Brasil, né? Eu acho que o Vitão tem a razão dele quando ele fala do Bruno Henrique, porque a expulsão do Bruno Henrique acabou mudando a história do jogo. Porque foi uma expulsão absurda, o Ranieri estava a 2 quilômetros de distância do Bruno Henrique, se jogou como se tivesse uma piscina na frente dele e o árbitro expulsou. E nesse caso, o VAR, que tinha salvo o Zanovelli em outros lances, não poderia intervir porque era lance de cartão amarelo. E o VAR só pode intervir para lance de cartão vermelho, mesmo que seja amarelo mais amarelo. Aí o VAR também não pode fazer nada, tem que ser a marcação de campo, que foi absurda. E quando o Inter ficou com 1 a menos, o Corinthians teve mais força para ganhar o jogo. Então acho que nesse aspecto que o Vitão se apoia para falar que foi uma vergonha, enfim. Mas independentemente disso, a arbitragem em si do Zanovelli foi uma vergonha. E pior, carrega o escudo da FIFA. Isso banaliza a FIFA, banaliza o nível dos outros bons árbitros que existem no Brasil. Mas eu acho que a arbitragem no Brasil já não é boa há muitos e muitos anos, né? Tudo que o árbitro fez no jogo contra o Inter, Corinthians e Inter não é novidade para nós. E outra coisa, né? Não é nem questão de falta de preparo físico, até porque todos os lances que ele errou, ele estava a 2, 3 metros, 5 metros de distância do lance. Então não foi a falta de visão ou de posicionamento, que seria até catastrófico mais. Foi uma questão mesmo de ruindade. Ele é ruim tecnicamente, principalmente na parte disciplinar. O VAR o salvou muitas vezes, mas na expulsão do Bruno Henrique ele foi muito mal. Estava em cima do lance, mesmo assim, ele, por uma razão, por ruindade mesmo, ele quis expulsar o Bruno Henrique injustamente. Muito bom, o empate com o Fortaleza na sexta-feira manteve o São Paulo invicto no Brasileirão, mas a série de resultados não é bem da forma que o técnico Luiz Ubeldia esperava, né? Vamos ver a declaração do treinador São Paulino. El Brasileirão estamos compitiendo, por supuesto que son muchos empates y hasta uno preferiría perder y ganar antes que empatar. ¿No? Tener una secuencia de triunfo y una secuencia de derrota, porque al final los números te suman más. Pero, por supuesto, eso no se planea. São Paulo, você pode falar, Miller, da situação que vive a equipe? No Campeonato Brasileiro e Libertadores são realidades distintas, né? Na Libertadores é líder da sua chave, beleza, mas no Campeonato Brasileiro, até porque, como eu disse, a primeira fase da Libertadores, tecnicamente, os times são fracos, o da Sul América, mas no Campeonato Brasileiro o São Paulo não está bem, né? Se o São Paulo tivesse, Michel, nesses 6 jogos, 6 empates, tivesse perdido 3 e vencido 3, estaria nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Mas não aconteceu isso. O São Paulo não fez uma boa partida, o Fortaleza jogou bem, o Fortaleza marcou bem o São Paulo e teve chances, as melhores chances foram do Fortaleza. Então, esse empate foi um empate com sabor de derrota, por quê? Porque pegou um adversário competente, um adversário bem treinado, um adversário que quase venceu o São Paulo no Morumbi. Você concorda, Alex? Concordo, né? E o Fortaleza vem carregando um tabu positivo, né? De não perder para o São Paulo, e o São Paulo teve a chance de quebrar esse tabu e não conseguiu, graças ao pênalti batido muito mal pelo Ferreirinha. Acho que se preocupou mais em fazer pose do que em fazer o gol, e aí deu errado, né? Foi isso, Miller? Você acha? Sim. Acho que... Não só bateu errado na bola? Não. Veja, Michel, ele bate errado. O bater é consequência da sua ação. Exato. Né? Porque ele faz a pose como ele quis imitar. Displicente, você achou, Alex? Achou em outras palavras, ele quis imitar o Neymar. Né? Sabe. Mas só que Faz quando o simples, jogador né? para na metade do caminho para bater o pênalti,
ele já perde a força no chute. Foi o que aconteceu. Perde o impulso, né? É muito mais eficaz você pensar num canto, pelo menos, e ir lá correr e bater firme naquele canto. A chance de errar é menor. Fazer isso. Pra quem é profissional é difícil pra você, pra mim. Né? Agora, pra mim não é, eu saio correndo e chuto. Não, eu perdi poucos pênaltis na minha vida. Mas um jogador profissional que tá aí numa boa fase, ele não pode correr o risco de fazer uma lambança como ele fez, né? Você nunca perdeu pênalti? Além de ter batido mal, ele foi displicente. Aí, ó. Olha só, parou. Que é bailarino agora? Parou o braço. Esse pênalti, ó, nem eu faria isso. Dá licença. Quer imitar, eu sou ruim, quer imitar algum jogador da atualidade? Imita o Cristiano Ronaldo. Exato, sai correndo e chuta forte. Nossa, isso aí é gato selvagem. Sai correndo e chuta forte. Ô, Miller, você perdeu muito pênalti? Que eu me lembre, assim, 2 pênaltis. Dois que te marcaram, uma semifinal contra o Palmeiras, no Morumbi. E uma Supercopa contra o Olímpia, também no Morumbi. Marcou o jogador. Você sabe o que você errou naquele pênalti? Tipo assim, você fala assim, eu podia ter feito, você marcou assim, então... Não, um pênalti contra o Palmeiras, chutei pra fora, né? E o outro, o goleiro defende, bate no travessão, quer dizer, foram 2 erros, né? Mas, ó... É que o Miller gostava tanto do Palmeiras que ele chutou para fora de propósito. Eu falei, eu vou errar para ajudar o Palmeiras. A verdade é Achei que fosse. Melhor chutar para fora do que fazer isso. Ele perguntou e respondeu, né? Diretor, é para falar do Rafael Veiga? O Rafael Veiga ficou no banco de reservas do Palmeiras durante todo o jogo de ontem. Claro que a situação do jogador virou assunto depois da vitória. Então chega mais, José Paz, conta pra gente. Pois é, né, Michele? O Rafael Veiga, depois de um problema no ombro, né, que ele teve, ele acabou indo para o banco de reservas nesse jogo contra o Vasco, acabou não entrando na partida, mas é um jogador que foi muito exaltado pelo técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva, é um cara que o Abel gosta demais, o torcedor do Palmeiras também gosta demais, é um jogador que recentemente teve um período não tão bom, mas agora retomou sim esse protagonismo que ele tem aqui com a camisa do Palmeiras, é um palmeirense de infância, então é um cara que o Abel tem um carinho muito grande por ele, é um cara que responde assim dentro de campo. O Palmeiras tem um banco de reservas hoje muito bom, um dos melhores elencos do Brasil, com certeza com as contratações que fez. Você tem o Veiga voltando, tá no banco de reservas, Murilo, que foi titular durante muito tempo, Maurício, que foi uma baita contratação junto ao Internacional, também no banco de reservas, próprio Mike, que tem muita história aqui no Palmeiras. Enfim, o Palmeiras cada vez mais forte, hoje se reapresentou aqui na academia de futebol depois da vitória lá em Brasília para cima do Vasco pelo placar de 1-0. Os titulares fizeram aquele famoso regenerativo na academia, os demais foram para o campo, e o Marcos Rocha, recuperado aí de um edema na panturrilha, trabalhou no gramado e pode pintar, pode ficar no banco de reservas no jogo dessa próxima quarta-feira, de depois de amanhã, contra o Cerro Porteño pela Conmebol Libertadores lá no Paraguai, lá em Assunção, jogo que pode definir aí a passagem do Verdão para a próxima fase da Libertadores desse ano. Hoje o Flaco Lopes se envolveu num acidente de carro, ainda bem, graças a Deus, não tivemos vítimas, tudo bem dentro do possível com o Flaco, também com a pessoa que se envolveu nesse acidente com ele, tudo certo dentro do possível, repito, não tivemos vítimas. Enfim, Palmeiras que segue a sua preparação aí para esse jogo diante do Cerro Porteño, repito, na próxima quarta-feira pela Conmebol Libertadores. Tá bom, Michele? Devolvo para você, beijo grande para todo mundo e até amanhã. Até amanhã, José Paz. Muito obrigada. Ixi, que acidente. É, acidente chato, né? Mas graças a Deus, como disse o José Paz, aí não teve nenhuma vítima. Em relação ao Rafael Veiga, o Abel Ferreira, ele foi muito hábil ao tratar do assunto, porque achei não ele é... tão gentil. Então, não é fácil você colocar um jogador com a história que o Veiga tem no Palmeiras no banco. E aí ele ficou no banco o jogo inteiro e o Abel alisou tanto o Rafael Veiga depois do jogo, que é um herói, que é um não sei o que, que ficou bom. Né? E agora ele pode continuar mais um pouquinho no banco, porque o Palmeiras está se acertando de um jeito que o Veiga talvez não consiga manter nesse momento o que o Palmeiras vem fazendo. Até porque a história não faz o jogador ser titular. Sim. O jogador vive de momento. É uma lei da bola que não vai mudar. Por isso que o Abel está certo em colocar o Rafael Veiga no banco, até porque ele não começou a temporada bem. Aí chegou outras contratações e o Abel hoje está, mesmo sem o Rafael Veiga, tem um time muito determinante, competitivo dentro de campo. O Abel está certo em manter o Veiga no banco, assim como ele está certo em valorizar a história do Veiga dentro do Palmeiras, que é maravilhosa. Realmente, achei legal. Ele teve razão em tudo que ele disse. Eu achei legal, O Palmeiras é o visitante mais mal educado do mundo, né? 18 jogos, 15 vitórias, 7 seguidas. É demais. Não pode deixar ele desestimulado também. Bom, pessoal, acabou a Gazeta Esportiva. Obrigada, Miller. Valeu, Alex. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Tchau.